Olá, pessoal! Preparem-se porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo das crenças com o mestre Paulo Vieira. Isso aí. A gente sempre ouve aquele papo de que você atrai o que pensa, né? Mas será que isso funciona mesmo? Funciona. Então hoje a gente vai desvendar esse mistério com insights poderosos de 3 vídeos incríveis do Paulo Vieira no YouTube. A gente vai descobrir se estamos vivendo no piloto automático, sabe? Ah, Guiados por crenças que a gente nem sabe de onde vieram. é isso aí. O Vieira é um expert em desenvolvimento humano, inteligência emocional, e ele mostra que as nossas crenças, elas funcionam como programas mentais. Tipo um software instalado no nosso cérebro. Exatamente. E esses programas influenciam tudo na nossa vida, desde como a gente reage a um desafio até os resultados que a gente conquista. Mas peraí, se são só programas, a gente pode tipo, dar um Story plus Alt plus Del Verdades. e instalar uns novos mais bacanas. Exatamente. O Vieira é tipo um programador mestre. Ele ensina a gente a reprogramar as crenças para alcançar o sucesso, a felicidade, e ele usa uma analogia super legal do termostato. Imagina que sua vida está travada numa temperatura, tipo 30 graus, sabe? Nossa. Um calorzinho de, não vai dar certo, isso não é pra mim. Como é? Com as crenças certas, você pega o controle remoto, ajusta o termostato para 22 graus, aí sim é a temperatura ideal para realizar seus sonhos. E pronto, as coisas começam a fluir. Aí sim. Mas me fala uma coisa, como a gente instalou essas crenças para começo de conversa? A gente já nasce com elas. Calma. Não precisa chamar a cegonha de volta. O Vieira explica que a gente aprende essas crenças ao longo da vida, principalmente na infância, sabe? Tudo começa com as experiências que a gente tem, tipo um filme que a gente grava na memória. Só que em vez de só guardar as cenas, a gente adiciona os efeitos especiais, significado e emoção. Aí essa mistura vira uma crença. Tipo, sei lá, se quando você era criança tirava nota baixa e ouvia dos seus pais, você não é bom em matemática, essa experiência pode ter plantado a crença de que você realmente não leva jeito para exatas. Bingo! E essa crença, mesmo que escondidinha lá no fundo, pode te influenciar até hoje, te fazendo evitar desafios com números. É como se você tivesse instalado um bloqueador de matemática no seu sistema. Faz sentido. Mas pelo que entendi, não são todas as crenças que são vilãs, né? Não, não são. Tem umas que até ajudam a gente. É verdade. O Vieira divide as crenças em 3 níveis, como se fossem arquivos em pastas diferentes do computador. Tem as superficiais, que são mais fáceis de mudar. Tipo, sei lá, eu gosto de pizza de calabresa. Ah, essa é fácil. Depois, as intermediárias, que já mexem um pouco mais com a gente, como eu sou bom em trabalhos em equipe. E, por último, as crenças de identidade, que são nosso núcleo duro. Tipo, eu sou capaz de alcançar meus sonhos. Ou, infelizmente, eu não mereço ser feliz. Caramba! Então essas crenças de identidade são tipo o sistema operacional da nossa vida. É por isso que são tão difíceis de mudar. Exatamente. Mexer nelas é como formatar o computador. Instalar um novo sistema. É um processo que exige mais cuidado e atenção, mas que pode trazer resultados incríveis. E como a gente faz para começar essa reformatação? Tem algum programa específico que o Vieira indica? Calma, a gente não vai precisar de nenhum CD de instalação. O segredo, segundo Vieira, está em entender a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de formar novas conexões. É como se a gente pudesse reprogramar os circuitos cerebrais, criando novos caminhos para os nossos pensamentos e comportamentos. Então quer dizer que não importa o que a gente aprendeu no passado, a gente pode mudar a qualquer momento. Que notícia libertadora. Exatamente. E o mais legal é que o Vieira não é só teoria, ele coloca a mão na massa. Ele conta como transformou a própria vida financeira, se dedicando ao aprendizado e ao desenvolvimento pessoal. Ele leu mais de 50 livros em 6 meses, fez 14 cursos. Ele até trocou um relógio por conhecimento. Que legal. Ele realmente acreditava no poder da mudança. Uau. Ele devia ter o termostato a 1000 graus de vontade de aprender, hein? Mas diz uma coisa, como ele lidava com aquelas crenças que te puxam para baixo? Tipo, eu não consigo, isso é muito difícil para mim. A gente chama de crenças limitantes, né? Sim. E ele dedica boa parte do trabalho dele a ajudar as pessoas a identificarem e desafiar essas crenças. As crenças que impedem elas de alcançar seu potencial. É como se ele fosse um caça-fantasmas das crenças limitantes, ajudando a gente a se livrar desses fantasmas que assombram nossa mente. Gente, essa conversa tá me dando um reboot mental aqui. Acho que vou precisar de um cafezinho para processar tudo isso. Mas antes, queria saber. O que mais a gente vai descobrir sobre essa reprogramação mental na próxima parte do nosso mergulho? Prepare-se para colocar a mão na massa. A gente vai explorar as ferramentas e técnicas que o Vieira usa para deletar as crenças limitantes e instalar novas crenças. Crenças que nos impulsionem para o sucesso e a felicidade. Então não desliguem os fones, porque a aventura continua no próximo bloco. E aí, prontos para continuar nossa saga rumo à reprogramação mental. Olá. Lembra daquela analogia do termostato? Agora a gente vai descobrir como ajustar a temperatura da nossa vida. Para alcançar o sucesso. Oi.
Tô ansiosa para pegar o controle remoto da minha mente. Mas antes me explica melhor como funciona essa tal de neuroplasticidade. Parece coisa de filme de ficção científica. Pode parecer mais a essência pura. A neuroplasticidade é a capacidade incrível do nosso cérebro de se transformar. Ao longo da vida. Criando novas conexões entre os neurônios. É como se o nosso cérebro fosse uma massa de modelar, sabe? Que a gente pode moldar de acordo com as nossas experiências, nossos aprendizados. Então quer dizer que a gente não tá, tipo, condenado a repetir os mesmos padrões de comportamento para sempre. Que a gente pode, literalmente, reprogramar o nosso cérebro para pensar e agir diferente. Exatamente. E o Vieira dá um exemplo bem legal para ilustrar essa ideia. Ele compara o nosso cérebro a um GPS. Um GPS. Se você programa o GPS para te levar para o mesmo lugar todos os dias, ele vai te levar para lá no automático. Mas se você quiser mudar o destino, é só inserir um novo endereço. E o GPS vai recalcular a rota, te guiando por novos caminhos. Nossa, essa analogia é perfeita. Então, basicamente, a gente precisa identificar os endereços errados, Errei. que estão programados no nosso GPS mental, Aham. tipo as crenças limitantes, e substituir por endereços que nos levem para onde a gente quer chegar. Isso aí. E o Vieira, ele destaca a importância da gente entender como se formaram essas crenças limitantes, sabe? Ele explica que elas geralmente surgem de experiências negativas do passado que a gente interpretou de forma distorcida. Tipo, se você foi rejeitado num relacionamento amoroso, você pode ter aprendido que você não é digno de amor. Calça. O que te leva a sabotar seus relacionamentos futuros. É verdade. E como a gente faz para desinstalar esses programas indesejados da nossa mente? Tem algum antivírus específico? Tem sim. O Vieira apresenta várias ferramentas poderosas para a gente limpar o nosso sistema mental. A autoobservação, questionamento das crenças limitantes, a repetição de afirmações positivas, a visualização criativa e a mudança de comportamento. Peraí, me explica melhor essa parte da visualização criativa. Parece coisa de filme de autoajuda. É que, às vezes, a gente só consegue enxergar as crenças limitantes quando elas se manifestam na nossa realidade, sabe? Tipo, você acredita que não é bom o suficiente para conseguir aquele emprego dos sonhos. E aí, quando você vai para entrevista, você fica nervoso, gagueja, não consegue se expressar direito e acaba sendo rejeitado. Acontece. Então aí você pensa, viu? Eu sabia. Eu não sou bom o suficiente mesmo. A visualização criativa te ajuda a reprogramar essa crença, te colocando no controle da situação. Você se imagina na entrevista confiante, seguro, respondendo as perguntas com clareza, convicção e sendo aprovado para o emprego. Ao vivenciar essa experiência mentalmente, você está, na verdade, treinando o seu cérebro para agir de forma diferente na situação real. Caramba, isso é incrível. É como se a gente estivesse enganando o nosso cérebro, fazendo ele acreditar que aquela experiência já aconteceu. E assim, reprogramar as nossas reações, nossos comportamentos. Exatamente. E o mais legal é que a neuroplasticidade não tem limite, sabe? A gente pode continuar aprendendo, crescendo, evoluindo ao longo da vida. Independentemente da idade ou das experiências do passado, Vieira é um exemplo vivo disso. Ele mesmo passou por diversas dificuldades na vida, mas nunca desistiu de se transformar. Ele é tipo um super-herói da mente, mostrando pra gente que a gente também pode ter superpoderes mentais. Mas me diz uma coisa, como ele lidava com aqueles momentos de desânimo? Quando a gente sente que as crenças limitantes estão voltando com tudo. Ele fala da importância da disciplina, da persistência, sabe? Reprogramar as crenças é como aprender a tocar um instrumento musical. Exige prática constante, dedicação, paciência. Tem dias que a gente vai tocar uma música linda e outros que a gente vai desafinar e errar as notas. O importante é não desistir, continuar praticando e se aperfeiçoando, até que a gente domine a técnica e toque a música com maestria. Nossa, essa metáfora da música é perfeita. Acho que eu coloquei essa frase no post-it na minha geladeira para me lembrar de não desanimar nos momentos de desafinação mental. Mas antes de continuarmos nossa sinfonia da reprogramação, que tal a gente fazer uma pausa estratégica para recarregar as energias? No próximo bloco, a gente vai explorar as ferramentas e técnicas que o Vieira usa para deletar as crenças limitantes e instalar novas crenças que nos impulsionem para o sucesso e a felicidade. Combinada. A gente se encontra daqui a pouco com as baterias recarregadas, prontos para continuar essa jornada rumo à transformação mental. E aí, pessoal? De volta para a reta final da nossa imersão no mundo das crenças com o mestre Paulo Vieira. É isso aí. Já entendemos como essas crenças funcionam, como elas se formam e o poder que elas têm sobre as nossas vidas. E agora? Agora, A pergunta que não quer calar é: como a gente coloca a mão na massa e começa a reprogramar tudo isso? preparados para virar hackers da mente, o Vieira tem um arsenal de técnicas poderosas para deletar as crenças limitantes e instalar um novo sistema operacional.
cheio de crenças empoderadoras. Tô pronta para virar programadora da minha própria vida. Mas por onde a gente começa? Me fala mais sobre essas ferramentas. Uma das técnicas mais importantes é a autoobservação. A autoobservação. É como se a gente ligasse uma câmera mental para registrar nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos ao longo do dia. A ideia é identificar os momentos em que as crenças limitantes se manifestam. Tipo quando? Tipo, quando você pensa, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, eu não mereço. Entendi. É como se a gente virasse um detetive das nossas próprias crenças, buscando pistas para desvendar os padrões que nos sabotam. Exatamente. E, depois de identificar essas crenças, a gente parte para o ataque, usando o questionamento. É como se a gente colocasse cada crença limitante no banco dos réus e começasse a interrogar. Interrogar. Quais são as evidências que comprovam essa crença? Ela é realmente verdadeira? De onde ela veio? Ela me serve hoje. Nossa, essa técnica é poderosa. É como se a gente desmascarasse as crenças limitantes, mostrando que elas não passam de ilusões. Isso aí. E para fortalecer ainda mais o nosso sistema imunológico mental, o Vieira recomenda a repetição de afirmações positivas. É como se a gente instalasse um antivírus no nosso sistema, Entendi. com frases que nos empoderam. Tipo, eu sou capaz, eu mereço, eu consigo. E como a gente faz para escolher as melhores afirmações? Tem um código secreto para programar essas frases? O segredo é escolher afirmações que sejam específicas, realistas e que ressoem com seus objetivos, com seus valores. E o mais importante, repeti-las com convicção. Sentir a verdade em cada palavra. Lembre-se, o cérebro adora repetição. Quanto mais você repetir as afirmações positivas, mais elas vão se fortalecer e influenciar seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Legal. E a visualização criativa, como ela entra nesse processo de reprogramação? A visualização é uma ferramenta poderosa para ensaiar mentalmente os resultados que a gente deseja alcançar. Como se a gente criasse um filme mental, em que a gente já está vivenciando a realidade que a gente quer manifestar, com todos os detalhes, emoções, sensações. Ao imaginarmos com clareza, com intensidade o nosso sucesso, a gente está programando o nosso cérebro para atrair as circunstâncias, as pessoas, os recursos necessários para que ele se concretize. Caramba, essa técnica me lembrou muito a lei da atração. Mas, em vez de ficar só esperando o universo conspirar a nosso favor, a gente está, na verdade, assumindo o controle da nossa realidade. Exatamente. E para potencializar ainda mais os efeitos da visualização, o Vieira sugere usar todos os nossos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Quanto mais detalhes sensoriais você adicionar à sua visualização, mais real ela se torna para o seu cérebro, aumentando as chances de manifestá-la na sua vida. Gente, tô cada vez mais impressionada com o poder da nossa mente. E me diz uma coisa, como a gente lida com aqueles momentos de tipo, pane no sistema, quando as crenças limitantes insistem em voltar? O Vieira, ele destaca a importância da persistência, da resiliência. Reprogramar as crenças é um processo contínuo, que exige disciplina e paciência. É normal que, de vez em quando, as crenças limitantes tentem voltar, como um vírus que tende a infectar o sistema. Mas, com a prática constante das técnicas de reprogramação, a gente fortalece nosso antivírus mental e fica mais preparado para combatê-las. É como se a gente estivesse aprendendo uma nova língua, né? No começo, é normal a gente tropeçar nas palavras, errar a gramática, mas com a prática a gente vai se tornando mais fluente, até conseguir se comunicar com naturalidade. Exatamente. O mais importante é celebrar cada conquista, cada passo dado em direção à transformação. Reconhecer nossos progressos nos motiva a continuar em frente, a persistir no processo de reprogramação, até que a gente domine a linguagem da mente e consiga criar a realidade que a gente deseja. Nossa, essa conversa foi um verdadeiro upgrade mental. Me sinto mais confiante, mais empoderada para reprogramar minhas crenças e alcançar meus objetivos. Mas antes de finalizarmos nosso mergulho, queria saber o que mais a gente pode aprender com Paulo Vieira. O Vieira tem um universo de conhecimento para compartilhar. Ele explora temas como inteligência emocional, gestão de tempo, liderança, relacionamentos, entre outros. E o mais legal é que ele faz isso de uma forma prática, com técnicas e ferramentas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Que incrível! Acho que vou incluir o Paulo Vieira na minha lista de mentorias mentais para me guiar nessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E para os nossos ouvintes que também querem embarcar nessa aventura, que dica você deixa para eles? Comecem pela autoobservação. Prestem atenção aos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Identifiquem as crenças limitantes que estão travando o seu crescimento. E comecem a questioná-las. E experimentem as técnicas que o Vieira ensina, com disciplina, com persistência e, o mais importante, acreditem no poder da transformação. Vocês são capazes de criar a realidade que vocês desejam. Basta reprogramar a sua mente para o sucesso. E assim chegamos ao fim da nossa imersão no mundo das crenças com o mestre Paulo Vieira. Espero que vocês tenham curtido a viagem e que se sintam inspirados a reprogramar a mente para alcançar os seus sonhos.
Até a próxima, pessoal!